Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, uma boa semana para todos vocês, para cada um, que sejam orientados, conduzidos, guardados pelo Senhor Deus. É maravilhoso estar na presença de Deus, na direção de Deus, buscar sua santa orientação. Então, estamos no caminho certo, porque já começamos trazendo uma mensagem da parte de Deus e uma mensagem que os pregadores modernos chamam de impactante. Eu sei, toda mensagem de Deus é valiosa, é maravilhosa, até quando trata de temas traumáticos. Nós vamos meditar em Lucas capítulo 8, versículos 26 a 31. Meus queridos irmãos, a vida humana, ela é uma experiência que, em muitos casos, é uma experiência marcada por sofrimentos, pressões, opressões e depressões. A experiência humana, ela é muito diversificada. E uma única pessoa, pode experimentar fases de sua vida que representam a humanidade inteira. Se não tiver a graça, se não buscar a graça, sofre muito. Então vamos ao texto, Lucas 8:26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado muitos demônios nele. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Existem algumas seitas que ficam notáveis, famosas, por usar expressões, usar algumas identificações, alguma coisa. Uma delas diz que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor Jesus. Os idólatras botam alguns apelidos, Senhor Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus daqui, Bom Jesus dali. Todo mundo fala que Jesus é o Senhor. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada reconhece Jesus Cristo
é como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas Jesus ainda não reinou, a não ser nos corações dos seus discípulos, dos seus adoradores. É verdade isso. Jesus ainda não reinou, mas Jesus é o Rei eterno. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito eterno, o salmista coloca Jesus como o Rei da Glória, no Salmo 24. Então, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é o Rei eterno, Jesus é o Rei da Glória. Jesus, além da identidade para nossa apreciação, aceitação, que é o Verbo, o Logos, a semente da mulher, todas essas maneiras de identificar Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Davi, tudo isto é realmente expressões das Escrituras para nos fazer reconhecer o poder de Jesus. Mas Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é o Senhor da morte. Não haverá morte sem o consentimento de Jesus. Jesus é o Senhor dos demônios, o demônio tem que pedir para perturbar. Na experiência do Jó, no sofrimento do Jó, o diabo pediu, o diabo foi autorizado a perturbar o Jó e a infligir sofrimentos a Jó, porque Deus deu testemunho do seu servo. No Novo Testamento, Satanás pediu a Jesus, que havia enviado seus discípulos na missão salvadora, e o diabo pediu para jogar Pedro para cima, para cirandar. O cirandar era uma prática do campo, e o sujeito lavrador, ele cirandava, ele sacudia com um instrumento do campo, ele sacudia aquele produto que ele havia batido, a palha, para limpar, ficar só o cereal. À medida que ele levantava aquele produto com aquele instrumento, ali uma espécie de ciscador, uma espécie de tridente, o vento levava aquela palha e ficava o produto. No campo chamavam de cirandar, porque jogava para cima com a finalidade de limpar o cereal. E Satanás pediu autorização para cirandar com Pedro. Talvez pelo fato de Pedro ser muito autêntico, demonstrar muita decisão, muita habilidade. O diabo queria fazer isso, mas o Senhor intercedeu e não permitiu. Então, nós sabemos, pelas Escrituras, que Jesus é o Senhor. E Jesus tinha saído da sua região, lá no seu trabalho, da Galileia, e ele foi para a terra dos Gadarenos, na mesma região, mas no lado oposto. Gadara ficava do lado da Cisjordânia, do lado da Jordânia, enquanto que a Galileia ficava do lado de Jerusalém, do lado do Líbano, do lado de Sidom. Então, o resultado, o Senhor Jesus, quando chegou ali, quando desceu do barco, quando chegou na terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, este homem possuído por demônios, um homem possesso. Ele vinha nu ou seminu, não habitava em casa, portanto, era uma pessoa do mato, da rua, do campo, das cavernas, e ele tinha por hábito se ocultar
em sepulcros. Havia sepulcros que a família tinha ido embora, não era mais usado, sepulcros sem qualidade. Os ricos sempre tiveram a diferença, um diferencial, e os ricos faziam sepulcros bem feitos, faziam sepulcros nas rochas. E quem não tinha esta condição enterrava os seus mortos numa ribanceira lá, numa caverna, um sepulcro que já estivesse um espaço que desse para adaptar. E ele já vivia assim, essa vida infeliz, infelicitado pelo diabo. Quando ele viu Jesus, ele tomou uma atitude de quem pensava. A mente satânica que estava nele agiu corretamente. E ele se prostrou diante de Jesus, exclamou com grande voz, e ele praticamente se queixa da presença. O que eu tenho contigo? O que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes, eu te peço. Jesus é o Senhor, é Ele quem tem autoridade. Eu te peço, não me atormentes. Porque Jesus já havia falado, quem sabe até mesmo baixo, ou no pensamento, já tinha olhado, um olhar de Jesus é suficiente para repreender demônio. E o Senhor Jesus tinha, aqui o versículo 29 diz, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava, e o demônio fazia dele o que queria. As pessoas, os familiares, prendiam ele, tentavam deixar ele em casa, amarravam ele bem amarrado e tal, mas ele quebrava aquelas amarras, quebrava aqueles grilhões e era impelido pelo demônio para o deserto. Aí Jesus diz, qual é o teu nome? E a resposta, uma legião. Na legião, na linguagem dos romanos, uma legião eram 6.000 soldados. Uma legião de demônios, na linguagem, era terrível. Uma legião. Somos uma legião. Aí o Senhor Jesus tinha ordenado que ele saísse e ele rogou a Jesus que não o mandasse para o abismo. Nós vamos continuar. Amanhã nós vamos ver o restante. Porque Jesus é o Senhor. Não é porque o religioso disse, não. É porque o Senhor Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da vida, Ele é a luz dos homens, Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso deixa os malucos, os idólatras, os russelitas e outros grupos hereges ficam desesperados porque não aceitam igual os demônios, ou pior do que os demônios. Este demônio aqui reconheceu que Jesus era o Senhor. Pediu, rogou a Jesus que não o mandasse para o abismo, porque Jesus tem autoridade para mandar o demônio sair e tem autoridade para aprisionar os demônios no abismo, junto com os outros demônios que estão aprisionados lá, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola. Portanto, meus amados irmãos, nós temos a necessidade e a oportunidade de aprender a respeito do poder glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode solucionar os nossos problemas, pode nos abençoar grandemente, e até os demônios reconhecem a autoridade do Filho de Deus. Quem não reconhece? Alguns ímpios, alguns religiosos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. E hoje a nossa intercessão é pela família Felipe. O Elias Felipe, a Eunice, nossos amados irmãos, sua família, os seus familiares. Vamos orar por eles.
Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus. Nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, Senhor, e por toda a graça revelada, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo e concedida a cada um de nós. Amado Pai, abençoa os meus amados irmãos, dando a tua direção e proteção. Agora te apresentamos o irmão Elias. Ó Senhor, tu conheces a sua limitação, a visão, a audição. Tu conheces, Senhor, a situação do teu servo, a Eunice, Senhor, olha para ela, toma em tuas santas mãos, abençoa a sua família, os filhos deles, os netos deles, guarda eles, meu Senhor, toda a família. Ó Senhor, se manifesta aos que não são salvos, salva, meu Senhor, pelo teu grande poder, e os que estão em comunhão contigo, guarda na tua presença, guarda no teu nome. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.